Olá, seja bem-vindo ao Português em Foco. Eu sou Eliane Vieira e hoje nós vamos falar sobre as orações coordenadas. O que é uma oração coordenada? Como elas se classificam? Então, para começar a aula, você precisa saber que a oração, a principal característica da oração coordenada é que ela é independente. O que? Sintaticamente. Sobre a classificação, elas se classificam em sindéticas ou assindéticas. Exatamente isso. Eu vou mostrar para você dois exemplos e vou contextualizar essas duas características. Veja esse primeiro exemplo. Vi, vim, venci. Você já sabe que o elemento mais importante para existir uma oração é o verbo. Então, o verbo é a base de uma oração. O que eu preciso fazer nesse período? Eu preciso dividi-lo em orações. Então, aqui eu tenho o primeiro verbo, o segundo verbo, o terceiro verbo. Significa que eu tenho aqui a primeira oração, a segunda oração, composta por um verbo, e a terceira oração também composta por um verbo. Perceba que não há dependência sintática entre essas orações. Ou seja, a segunda oração não é um objeto direto da primeira, a segunda oração não funciona como um complemento da primeira, não existe essa dependência sintática. Muito pelo contrário, a primeira oração é independente. Simplesmente aqui eu tenho o verbo ver conjugado. Aqui eu também tenho um outro verbo que é independente. Na terceira oração, composta por um outro verbo que também não estabelece dependência entre os outros elementos. Por isso, eu posso classificar a oração de número 1 como oração coordenada assindética. Ela é coordenada porque não existe essa dependência sintática e ela é assindética porque não tem uma conjunção. Podemos dizer aqui que a assindética é sem conjunção, é claro, a conjunção coordenativa, e a oração sindética é com conjunção coordenativa. Com essa dica, você já consegue resolver e classificar qualquer tipo de oração coordenada. Oração de número 2 também, ela é independente sintaticamente e, além disso, ela não apresenta uma conjunção coordenativa. Qual a classificação? Oração coordenada assindética. Da mesma forma, a terceira, oração coordenada assindética. É diferente desta oração aqui. Lutei e venci. Eu faço da mesma forma, eu faço a classificação da mesma forma. Primeira coisa, marco os verbos, verbo lutar e o verbo vencer. Então, aqui é o início da primeira oração, fechei aqui. A segunda oração começa antes da conjunção. Então, eu tenho aqui dois verbos. A primeira oração, eu posso dizer que não existe uma dependência sintática. Por isso, eu posso classificar esta oração como oração coordenada. Não existe aqui uma conjunção. Então, é uma oração coordenada assindética. A segunda é diferente. Ela é coordenada porque é independente sintaticamente, só que em sua estrutura existe aqui uma conjunção. Essa conjunção tem a função de ligar elementos e, além disso, ela une ideias. Portanto, eu classifico esta segunda oração como oração coordenada sindética, porque tem uma conjunção, a conjunção e aqui, essa conjunção indica uma soma, uma adição, uma união de ideias. Portanto, ela é uma oração coordenada sindética
Eu preciso expressar o valor semântico dessa conjunção na classificação da oração. Essa é só uma introdução, agora eu vou mostrar para você qual é a classificação das orações coordenadas sindéticas. Isso mesmo, nós vamos falar acerca dos valores semânticos. Então, oração coordenada sindética. Aquela que é composta por uma conjunção coordenativa. A primeira classificação nós já vimos na oração anterior. Temos a oração coordenada sindética aditiva. Qual o valor semântico? Soma, acréscimo. Um exemplo. Acabei de jantar e tomei um café. Tem o verbo acabar e o verbo tomar. Primeira oração, acabei de jantar. Segunda oração, tomei um café. A primeira oração é independente sintaticamente. Ela, portanto, é uma oração coordenada assindética porque não apresenta uma conjunção em sua estrutura. A segunda oração também é independente sintaticamente, por isso ela é uma oração coordenada, mas ela apresenta uma conjunção em sua estrutura. Isso significa que ela é uma coordenada sindética. Qual o valor semântico deste E? Adição, soma, acréscimo. Por isso ela é uma oração coordenada sindética aditiva. É claro que existe também um valor secundário, um valor semântico secundário para esse tipo de oração, mas isso eu não vou abordar nesta aula. Vamos para a classificação de número 2. Temos aqui a oração coordenada sindética adversativa. Qual é o valor semântico dessa oração coordenada adversativa? O nome já está dizendo, o valor semântico é de oposição. As principais conjunções, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, não obstante. Um exemplo, experimentei o bolo, mas não gostei. Então, temos aqui primeiro verbo, experimentar, depois eu tenho o verbo gostar. Primeira oração, experimentei o bolo, oração de número 1, mas não gostei, oração de número 2. A primeira oração não apresenta dependência sintática, por isso é uma coordenada. Não apresenta também conjunção em sua estrutura, por isso ela é uma coordenada assindética. Já a segunda oração é uma coordenada sindética, porque ela apresenta uma conjunção em sua estrutura. Conjunção mas. E aqui nós temos um valor semântico para essa conjunção. É de oposição. Eu experimentei o bolo, é algo positivo, só que eu não gostei, é algo negativo. Então eu tenho aqui ideias opostas. Essa conjunção está fazendo isso, unindo ideias opostas. Tenho aqui oração coordenada sindética adversativa, representada aqui pela conjunção mas. Você pode usar também o porém, experimentei o bolo, porém não gostei. Pode usar o todavia, experimentei o bolo, todavia não gostei. O valor semântico é o mesmo. Agora vamos para a terceira classificação. São 5 classificações das orações coordenadas sindéticas. E agora nós vamos falar um pouquinho acerca da terceira classificação, que é exatamente a oração coordenada sindética alternativa. O nome já está dizendo, o valor semântico é de alternância. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ou estudo, ou trabalho. Tenho essa conjunção alternativa ou,
dá essa ideia de alternância, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Também um valor semântico secundário de exclusão, mas isso eu vou falar num outro vídeo. Então nós temos aqui uma oração coordenada sindética alternativa. Posso também eliminar uma dessas conjunções alternativas. Por exemplo, estudo ou trabalho. Pode ser desta forma também, não há problema algum. A classificação vai ser a mesma. Oração coordenada sindética alternativa. É o terceiro tipo de oração. Agora nós vamos para o quarto tipo, que é aquela chamada de oração coordenada sindética conclusiva. Número 4, conclusiva. O valor semântico já está bem claro, é de conclusão. Quais são as conjunções mais utilizadas? Logo, portanto. Você pode utilizar por conseguinte, dentre outras. Deixe-me ajeitar aqui, por conseguinte, ficou melhor. Então temos aqui, estou de férias, portanto, vou viajar. Tem o primeiro verbo, estou, e o segundo verbo, na verdade, é uma locução verbal, vou viajar. Primeira oração, estou de férias. Segunda oração, portanto, vou viajar. A primeira oração eu chamo de oração coordenada porque não existe dependência sintática, e ela é chamada de assindética porque não apresenta um valor semântico, não tem uma conjunção coordenativa. A segunda oração também é independente sintaticamente, portanto é oração coordenada, porém ela tem aqui uma conjunção coordenativa que dá a ideia de conclusão. A classificação dela é oração coordenada sindética. Deixe-me trocar a cor. Sindética. O valor é conclusivo, por isso ela é uma oração coordenada sindética conclusiva. Temos a última classificação, que é a explicativa. O valor semântico já está aí, é de explicação. A principal conjunção é a conjunção porque. É claro que se você for usar a conjunção pois, lembre-se de que ela deve aparecer antes do verbo. Vamos a um exemplo. Passei no vestibular porque estudei. Tenho aqui dois verbos, o verbo passar e o verbo estudar. Oração de número 1, passei no vestibular. Oração de número 2, porque estudei. Tenho aqui, a primeira oração é uma coordenada, porque ela é independente sintaticamente, assindética porque não apresenta nenhuma conjunção coordenativa. A segunda oração é uma oração coordenada, mas ela apresenta uma conjunção. Temos aqui a conjunção porque. A classificação dela é oração coordenada sindética. O valor semântico desse porquê é a explicação, está explicando por que ele passou no vestibular. Então, temos aqui uma oração coordenada sindética explicativa. São essas classificações das orações coordenadas sindéticas. Primeiro, aditiva. Segundo, adversativa. Terceiro, alternativa. Quarto, conclusiva. Quinto, explicativa. Essa é somente uma introdução sobre o assunto orações coordenadas. Se você quiser aulas muito mais completas e detalhadas, basta acessar o site www.portuguesemfoco.com. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!